Queridos amigos, hoje o programa Vida Além da Vida, que tem o patrocínio da Livraria Cultura Espírita União, situada à Avenida Rangel Pestana 233, vai trazer um programa especial de Ano Novo. Vamos entrevistar a Dona Nena Galves. Olá, amigos. Um feliz 2007. Dona Nena, há pouco tempo nós iniciamos um novo milênio que trouxe muita novidade, muito misticismo, muita medos de mudança de milênio. Realmente nós vamos ter muitas mudanças nesse nosso milênio, porque nós hoje, embora o programa seja sobre 2007, nós vamos estender um pouquinho mais a nossa expectativa, né? Vai ter tantas mudanças assim nesse milênio, no terceiro milênio? Vai porque um milênio, se você contar umas reencarnações, mais ou menos uma média, nós dizemos num país desenvolvido, 70 anos, mas em países subdesenvolvidos, como a África, países onde a mortalidade infantil é imensa, quantas reencarnações nós temos em 1000 anos? Não são muitas, né? Mas, para uma questão de evolução, é preciso que aconteça muita coisa. Mas o homem acha que vai acontecer amanhã. O milênio começa o ano e começou o milênio e vai ser agora. Não, o milênio vai trazer muita coisa nova e vamos, naturalmente, de acordo com o conhecimento e a evolução, vamos ter que mudar muita coisa no planeta. Vai acontecer muita coisa boa e, por que não, também coisa que não seja tão boa. O Espiritismo fala muito da nossa mudança de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. E nós vemos, dizendo inclusive que nós já estamos nessa fase, né, Dona Nena? Mas a gente vê tanta miséria moral, tanta miséria material, tanta gente passando fome, tanta tragédia, assassinatos, guerras, né? Que mudança? Essa mudança vai realmente proporcionar mudanças na moral do homem? A senhora colocou a questão mais para a questão material, tecnológica, mas e a moral do homem? Esses 1000 anos até que são razoáveis, não é? Moralmente falando. Se nós pensarmos que antigamente as guerras duravam 100, 200 anos... As guerras de 100 anos. Hoje, com uma guerrazinha de uns... mês e meio, vai morrer muita gente, não é? Então, a diferença é exatamente isto, que na pressa com que o homem evolui, muitas vezes numa tecnologia não tão humana, ele se destrói muito mais. Nós observamos, por exemplo, que o automóvel hoje mata muito mais do que doença. Os jovens morrem muito mais de desastres de automóveis e de moto do que de enfermidades. Que enfermidades são curáveis, porque a ciência tem recursos. Antigamente era lepra, tuberculose, mas isto. Hoje é o automóvel. Mata mais que as guerras, Mata né? mais. Uhum. Então, as mudanças vão ocorrendo, mas a própria consistência do planeta vai se encarregando de exterminar o que for preciso. Dona Nena, no Espiritismo nós temos espíritas que são mais ligados à mística e existem aqueles que são ligados mais à razão. O que tem um e outro e o que esses dois comportamentos têm em relação a esse nosso terceiro milênio? É muito difícil separar o místico do religioso. Por quê? Porque nós não vemos Deus, nós não apalpamos Deus, nós podemos senti-lo. Então, a fé é uma coisa que você não pode provar e escrever. Você pode dizer, eu tenho, você sente, mas eu não transmito a minha para você. É pessoal. Então, a razão deve estar sempre ligada, mas separar a razão do misticismo é muito difícil. Nós vemos, por exemplo, um vulto como Einstein. E ele sentia uma fé profunda e ele dizia isto. E um grande cientista e tinha uma fé imensa. Imensa, porque ele sentia fé. Ele não podia transmitir sua fé.
Então é por isso que é difícil separar uma coisa da outra, porque nós somos filhos de Deus. Ora, nós não podemos ser só razão. Dona Nélia, por que a humanidade precisa de religião? No futuro vai ser assim também? Se ela precisa hoje, por que ela precisa? Mas se no futuro o homem amar o seu semelhante como a si próprio, ele não vai ser tão egoísta, ele não vai poder viver feliz, nem dormir feliz, se ele vê tanta miséria e tanta maldade. Então a religião, o que nos coloca exatamente com um parâmetro que todos precisamos de ter uma vida melhor, que todos somos filhos de Deus, que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Nós não podemos viver conscientes de que eu posso tudo, eu sei tudo e o outro ele não precisa de nada. Então, a religião é exatamente amor. Porque no sentido religião, de papel, de estrutura, nós podemos fundar, estão se fundando muitas religiões. Se reúne um grupo de amigos, um líder um pouco mais ousado, e ele forma uma religião. De acordo com seus interesses pessoais, né? Às vezes de acordo com seus interesses pessoais. Então, isto é uma religião? Não, muitas vezes são interesses, objetivos ocultos, que os outros vão atrás daquele líder, arrastados. Mas isto não é a religião cristã. A religião que Jesus ensinou quando esteve aqui na Terra. Dona Nélia, em termos de espiritismo, o que seria prioridade num país como o Brasil? Porque nós temos os aspectos do espiritismo, ciência, filosofia, religião. O que é importante no nosso país? O Brasil tem uma extensão imensa, Gisela. E se nós falarmos agora da segunda metrópole, que é São Paulo, a prioridade é uma, mas no sertão nordestino, ali onde precisa pegar uma canoa e viajar quantas horas para chegar a uma cidade para comprar um remédio, é outra. Então o homem hoje depende no Brasil do local, aonde está. Nós não podemos contar que o Brasil precise só mais de uma religião, só ciência e razão. Em barriga vazia, evangelho tem dificuldade de entrar, né? E aquele isolado lá no sertão, ele não quer saber da ciência, né? Ele quer uma mensagem ao seu coração, né? Claro! Vocês imaginam, quando vieram aqui os jesuítas e rezaram a primeira missa, o indígena estava preocupado com religião, com Jesus, com a figura, com Jesus na cruz. Ele queria era comer, se fosse possível, comer o jesuíta que estava orando na missa. Então, é preciso entender a necessidade do ser humano. Dona Nena, falando de necessidade, nessa dificuldade imensa, vamos falar da África. Doutrinariamente, como é que se deve investir na África em termos religiosos, não é? Sem repetir essas fórmulas vazias, porque o que tem acontecido na doutrinação? Quando as correntes religiosas se puseram a doutrinar outras, não importa a religião, ou elas fizeram pela força física ou pela violência física ou violência moral. Mas hoje nós temos ainda esse proselitismo moral, digamos. E na África, como é que fica?